Já plantou uma parreira esperando cachos de uvas doces e acabou com um emaranhado gigante de folhas e talvez um punhado de uvinhas tristes? Você não está sozinho. Uvas são uma daquelas plantas que vão absolutamente tomar conta do seu jardim com crescimento verde exuberante. Mas fazer elas realmente produzirem frutos exige um pouco de conhecimento. Neste vídeo, vou te guiar por todo o processo de cultivar uvas que realmente frutificam, desde escolher a variedade certa até a colheita. E fica comigo até o final, porque vou te mostrar um truque simples de poda que pode dobrar ou até triplicar sua produção de uvas no próximo ano. Vamos lá! Uvas são uma das frutas mais gratificantes que você pode cultivar no seu jardim. Ficam lindas numa treliça ou caramanchão, voltam ano após ano, e uma vez estabelecidas, uma única parreira pode produzir de 7 a 9 quilos de fruta toda a temporada. A boa notícia é que conseguir colheitas fartas não é complicado quando você entende como as videiras realmente funcionam. Então, antes de entrarmos no plantio e na poda, vamos falar sobre por que suas parreiras podem estar te dando só folhas e nenhuma fruta. O negócio é o seguinte sobre uvas, e isso confunde muita gente. Videiras são cultivadoras incrivelmente vigorosas. Dê a elas um solo decente e um pouco de água, e elas vão produzir 3, 4, até 6 metros de crescimento novo numa única temporada. E toda essa energia indo para folhas e ramos é energia que não está indo para a produção de frutos. A planta está basicamente em modo de crescimento, em vez de modo de frutificação. Isso acontece por algumas razões. Nitrogênio demais no solo vai estimular crescimento folhoso às custas dos frutos. Luz solar insuficiente faz a mesma coisa, porque a planta precisa de sol pleno para disparar a floração. Mas a maior razão, de longe, é poda inadequada ou nenhuma poda. Uvas produzem frutos em madeira de 1 ano, o que significa que os ramos que cresceram no verão passado são os que vão florescer e frutificar neste verão. Se você nunca poda, acaba com uma bagunça emaranhada de madeira velha que produz menos frutos a cada ano. Se você poda demais na hora errada, corta toda na madeira frutífera e fica só com folhas. Entender esse hábito de crescimento é a chave para tudo mais que vamos cobrir. Agora vamos falar sobre escolher a variedade certa e encontrar o local perfeito para plantar. É aqui que muita gente comete o primeiro erro, e isso pode te atrasar anos. Uvas são divididas em 3 tipos principais: americanas, europeias e híbridas. Variedades americanas como Concord e Niagara são as mais resistentes ao frio e a doenças. São perfeitas se você está em regiões de clima temperado a subtropical e quer uvas para suco, geleia ou consumo fresco. Variedades europeias como Thompson sem sementes e as uvas para vinho são menos resistentes ao frio, geralmente adequadas para climas mais quentes, mas têm aquele sabor clássico, de uva que a maioria das pessoas conhece. Híbridas te dão o melhor dos 2 mundos, combinando resistência ao frio com sabor melhorado. Variedades como Marquette, Frontenac e Mars são excelentes escolhas para jardineiros em climas desafiadores. Seja qual for sua escolha, certifique-se de que é adequada ao seu clima. Não posso enfatizar isso o suficiente. Uma variedade que prospera em clima quente e seco vai ter dificuldades ou morrer em clima frio e úmido, e vice-versa. Para o local de plantio, você precisa de sol pleno. Estou falando de pelo menos 8 horas de luz solar direta por dia. Uvas vão crescer em meia sombra, mas não vão frutificar bem. Você também quer boa circulação de ar, porque uvas são suscetíveis a doenças fúngicas e ar úmido parado é inimigo delas. Um declive suave é ideal porque permite que o ar frio escorra em noites de geada, mas terreno plano funciona bem desde que não seja um ponto baixo onde o ar frio se acumula. O solo deve ter boa drenagem. Uvas odeiam pés molhados mais do que quase qualquer outra fruta. Solo arenoso argiloso é perfeito, mas elas toleram argila desde que drene bem. Mais uma coisa, planeje para o longo prazo. Uma parreira pode viver e produzir por 50 anos ou mais. Então escolha um local onde ela possa ficar permanentemente. Certo, vamos colocar essas mudas na terra. A melhor época para plantar uvas é no início da primavera, assim que o solo pode ser trabalhado, geralmente cerca de 4 a 6 semanas antes da última geada. No Brasil, dependendo da sua região, isso pode ser entre julho e setembro.
Você também pode plantar no outono pelo menos 6 semanas antes da primeira geada, o que dá tempo para as raízes se estabelecerem antes do inverno. A maioria das mudas de uva são vendidas como plantas de raiz nua ou em vasos pequenos. Qualquer um funciona bem, mas plantas de raiz nua geralmente são mais baratas e se estabelecem igualmente bem se você plantar enquanto ainda estão dormentes. Cave um buraco de cerca de 30 centímetros de profundidade e 30 centímetros de largura. Se estiver plantando múltiplas mudas, espace-as de 1,80 a 2,40 metros para a maioria das variedades, ou até 3 metros para as muito vigorosas. Dê uma olhada nas raízes antes de plantar. Se estiverem circulando por terem ficado num vaso, espalhe-as gentilmente. Se alguma raiz estiver quebrada ou danificada, corte de volta até tecido saudável com tesoura de poda limpa. Coloque a muda no buraco de modo que o ponto de enxertia, aquela pequena protuberância onde a variedade frutífera encontra o porta-enxerto, fique cerca de 5 centímetros acima da linha do solo. Se sua muda está nas próprias raízes sem enxerto, plante na mesma profundidade em que estava crescendo no viveiro. Preencha com a terra nativa que você cavou. Eu não adiciono composto ou adubo na cova de plantio porque você quer que aquelas raízes cresçam para fora no solo nativo. Não fiquem numa bolsinha de solo rico e enriquecido. Regue profundamente logo após o plantio, dando uns bons 8 a 10 litros para assentar a terra ao redor das raízes. Depois, cubra com 8 a 10 centímetros de lascas de madeira ou palha, mantendo alguns centímetros de distância do tronco para prevenir apodrecimento. Agora, olha uma coisa que a maioria das pessoas pula, mas que eu acho muito importante. Logo após o plantio, pode essa muda bem curta. Eu sei que parece errado cortar uma planta pela qual você pagou bom dinheiro, mas pode confiar. Corte de volta para apenas 2 ou 3 gemas acima da linha do solo. Isso força toda essa energia da planta a desenvolver um sistema radicular forte naquele primeiro ano, em vez de tentar sustentar um monte de crescimento na parte de cima. Você está jogando o jogo de longo prazo aqui, e uma parreira bem enraizada vai superar uma mal enraizada por décadas. Conduzir e apoiar suas parreiras adequadamente é absolutamente crítico, e é aqui que a coisa fica divertida. Diferente de tomates, onde você pode se virar com uma gaiola frágil, uvas precisam de uma estrutura de suporte séria que vai durar anos. A boa notícia é que você tem opções dependendo do seu espaço e objetivos. O sistema mais comum para jardineiros caseiros é a treliça simples de 2 arames. Você coloca postes resistentes, 10 por 10 centímetros, ou postes de metal reforçado, e cerca de 2,40 metros de distância e ancora bem, porque uma parreira madura carregada de frutos é pesada. Passe 2 arames horizontalmente entre os postes, um a cerca de 90 centímetros de altura e outro a cerca de 1,50 a 1,80 metro. O arame inferior é onde seus braços horizontais principais, chamados cordões, vão crescer. O arame superior apoia os ramos frutíferos que crescem para cima desses cordões. Esse sistema é fácil de manter, fácil de colher e funciona muito bem para a maioria das variedades de uva de mesa. Se você quer algo mais ornamental, pode conduzir uvas sobre um caramanchão ou pérgola. Fica lindo e cria sombra, mas entenda que torna a poda e a colheita mais difíceis. Você vai estar alcançando para cima para tudo. Eu tenho um pequeno caramanchão sobre minha varanda com uma uva Concord, e embora eu adore sentar embaixo dele no verão, admito que cuidar dela dá mais trabalho que minhas parreiras em treliça. Naquele primeiro ano após o plantio, seu único objetivo é crescer um broto vertical forte. Este vai se tornar seu tronco permanente. Deixe-o crescer subindo numa estaca ou barbante amarrado ao seu arame de treliça. Remova quaisquer outros brotos que tentem crescer da base. Você quer toda a energia indo para aquele único caule principal. Uma vez que ele alcance a altura do seu arame de treliça inferior, geralmente no segundo ano, você vai conduzir 2 brotos horizontalmente ao longo desse arame em direções opostas. Estes se tornam seus cordões permanentes. Desses cordões, ramos frutíferos vão crescer para cima a cada ano. Gosto de enrolar os cordões frouxamente ao redor do arame conforme crescem. Não amarre muito apertado porque a parreira vai engrossar com o tempo, e amarras apertadas podem estrangular e matar. Use amarras de planta macias ou tiras velhas de camiseta,
e verifique-as a cada poucos meses para ter certeza de que não estão cortando. Certo, aqui está o grande assunto: poda. É aqui que a maioria dos jardineiros desiste ou comete erros que custam a colheita, mas quando você entende a lógica por trás dela, a poda de uvas é na verdade bem direta. Lembra o que eu disse antes sobre uvas frutificarem em madeira de 1 ano? Essa é a chave para tudo. Madeira de 1 ano são os ramos que cresceram no verão passado. São lisos e de cor bronzeada ou avermelhada. Madeira de 2 anos é mais escura, mais áspera e tem pequenos esporões laterais. Madeira velha, 3 anos ou mais, é cinza e de aparência descascada. Se você está gostando de aprender sobre uvas e quer se inscrever, agora é uma ótima hora para apertar esse botão. Certo, de volta à poda. Você quer podar uvas no final do inverno enquanto estão totalmente dormentes, geralmente final de julho até início de agosto, dependendo do seu clima, para quem está no hemisfério sul. Podar muito cedo no inverno pode expor os cortes a danos pelo frio. Podar muito tarde, após as gemas começarem a inchar, faz a parreira sangrar seiva excessivamente, o que a enfraquece. Existem 2 métodos principais de poda: poda de varas e poda de esporões. Para a maioria dos jardineiros caseiros cultivando variedades americanas ou híbridas, eu recomendo poda de varas porque é mais tolerante a erros e tende a produzir rendimentos mais consistentes. Olha como a poda de varas funciona. Todo inverno você seleciona 2 a 4 das melhores varas de 1 ano crescendo dos seus cordões permanentes. Estas devem ter espessura de lápis, aparência saudável e estar crescendo numa boa posição. Cada uma dessas varas terá gemas ao longo do seu comprimento, e cada gema é um potencial cacho de uvas. Você quer deixar cerca de 8 a 12 gemas por vara, dependendo do vigor da sua parreira e variedade. Corte a vara logo após o número de gemas que você escolheu. Então, e isso é crucial, você remove todo o resto. Todas as outras varas de 1 ano, todas as varas frutíferas velhas do ano passado. Tudo vai embora. Parece brutal a primeira vez que você faz. Você vai olhar para a sua parreira e achar que matou ela, mas isso é exatamente o que a parreira precisa. Você está canalizando toda a energia dela para aquelas varas selecionadas e os frutos que elas vão produzir. Poda de esporões é um pouco diferente e funciona bem para variedades europeias de vinho e algumas uvas de mesa. Em vez de selecionar varas inteiras, você corta cada vara de 1 ano de volta para apenas 2 ou 3 gemas, criando esporões curtos ao longo dos seus cordões. Esses esporões produzem brotos frutíferos toda a primavera. Com o tempo, os esporões se acumulam em pequenas estruturas nodosas ao longo do cordão. Poda de esporões é mais rápida quando você pega o jeito, mas não funciona bem para variedades que produzem suas melhores frutas de gemas mais distantes na vara. Se você não tem certeza de qual método é melhor para a sua variedade, uma busca rápida online ou uma ligação para um agrônomo local vai te direcionar. Mais uma dica de poda que faz uma diferença enorme. No início do verão, uma vez que seus brotos frutíferos cresceram alguns palmos, e você pode ver os cachos de flores se formando, passe e faça um desbaste. Remova brotos que não têm cachos de flores. Se você tem cachos demais em um broto, retire os menores para deixar 1 ou 2 por broto. Isso reduz o número total de cachos de uva, mas os que ficam serão maiores, mais doces e amadurecerão mais uniformemente. Qualidade acima de quantidade. Água e adubo são as próximas peças do quebra-cabeça. E com uvas, menos geralmente, é mais. Parreiras estabelecidas são notavelmente tolerantes à seca, uma vez que seus sistemas radiculares profundos se desenvolvem, geralmente pelo 3º ou 4º ano. Na verdade, estresse hídrico moderado realmente melhora a qualidade da fruta, concentrando açúcares e sabores. Dito isso, mudas recém-plantadas e parreiras durante o desenvolvimento dos frutos precisam de umidade consistente. Nos primeiros 2 anos, regue profundamente uma vez por semana durante períodos secos, dando a cada parreira cerca de 20 litros. Você quer encorajar as raízes a crescerem profundas. Então, rega profunda e infrequente é muito melhor que rega frequente e superficial. Uma vez estabelecidas, você pode diminuir para regar a cada 2 ou 3 semanas durante períodos secos prolongados, ou nem regar se tiver chuvas regulares. Durante as últimas semanas antes da colheita, alguns produtores deliberadamente suspendem a água para estressar levemente as parreiras e aumentar o teor de açúcar na
Fruta. Só não deixe murchar. Irrigação por gotejamento funciona maravilhosamente para uvas. Passe uma linha de gotejamento ao longo da base das suas parreiras com 2 gotejadores por planta, um de cada lado do tronco, a cerca de 30 centímetros. Isso mantém a água longe das folhas, o que ajuda a prevenir doenças fúngicas, e entrega a umidade direto na zona das raízes onde é necessária. Se estiver regando manualmente, regue na base da parreira, não por cima, pelo mesmo motivo. Adubar uvas é onde muita gente erra exagerando. Nitrogênio demais, e eu vejo isso o tempo todo, estimula crescimento folhoso, excessivo, e na verdade reduz a produção de frutos. Lembra como falamos sobre a parreira estar em modo de crescimento versus modo de frutificação? Nitrogênio pesado mantém ela presa no modo de crescimento. Para a maioria das situações de jardim caseiro, uvas precisam de muito pouco adubo, se é que precisam. Se seu solo é razoavelmente decente, você pode nem precisar adubar. Eu aplico cerca de 5 centímetros de composto ao redor da base das minhas parreiras toda primavera, mantendo longe do tronco. E é isso. Os nutrientes de liberação lenta do composto são suficientes para mantê-las felizes, sem estimular crescimento demais. Se suas parreiras estão mostrando sinais de deficiência de nutrientes, folhas pálidas, crescimento fraco ou frutos pequenos, um adubo orgânico equilibrado aplicado no início da primavera pode ajudar. Procure algo com proporção NPK, onde o primeiro número não seja dramaticamente maior que os outros. 10-10-10 ou algo similar funciona bem. Aplique cerca de 200 gramas por parreira espalhado ao redor da linha de gotejamento, depois regue. Uma aplicação na primavera é suficiente. Não adube após o início do verão porque você não quer encorajar crescimento novo e tenro chegando no outono que poderia ser danificado pela geada. Vamos falar sobre problemas, porque mesmo parreiras bem cuidadas encontram dificuldades às vezes, e saber o que procurar pode salvar sua colheita. Os problemas mais comuns são doenças fúngicas, e quase todas começam do mesmo jeito, com folhagem molhada que fica molhada. O ídio aparece como uma cobertura branca e empoeirada nas folhas e frutos. Míldio cria manchas amarelas no topo das folhas com um crescimento cinza felpudo por baixo. Podridão negra causa manchas marrons nas folhas e frutos enrugados e mumificados. A prevenção para todas essas é a mesma: boa circulação de ar, poda adequada para abrir a copa e manter as folhas secas. Se você rega com gotejamento e poda para permitir fluxo de ar através da parreira, vai evitar a maioria dos problemas fúngicos sem nunca pulverizar nada. Se você tiver problemas fúngicos, remova e destrua folhas e frutos afetados imediatamente. Não composte. Para controle orgânico, óleo de NEM ou um fungicida à base de enxofre aplicado cedo pode ajudar a prevenir a propagação. A chave é pegar cedo, antes de se estabelecer. Uma vez que múmias de podridão negra estão penduradas por toda a sua parreira, você está lutando uma batalha difícil. Besouros japoneses podem ser uma praga séria em algumas áreas. Esses besouros verde metálicos e cobre mastigam buracos nas folhas e podem desfolhar uma parreira rapidamente se as populações forem altas. O controle mais simples é catá-los manualmente num balde de água com sabão de manhã quando estão lentos. Você também pode pendurar armadilhas de besouros, mas coloque-as bem longe das suas parreiras, porque as armadilhas, na verdade, atraem besouros de uma área ampla. Pássaros amam uvas tanto quanto nós, e sempre parecem saber exatamente quando a fruta está madura. Rede antipássaro colocada sobre as parreiras algumas semanas antes da colheita é a única solução confiável. Certifique-se de prender as bordas para que os pássaros não encontrem caminho para entrar e ficarem presos. Traça da uva é sorrateira porque o dano acontece dentro da fruta. Você vai notar teias ao redor dos cachos e bagas que parecem murchas ou têm pequenos buracos. As larvas cavam túneis nas bagas e comem de dentro. Remover frutos danificados e bagas caídas ajuda a quebrar o ciclo. Para infestações sérias, Spinosad é uma opção orgânica que atinge as lagartas. Mais uma coisa, se suas parreiras parecem saudáveis, mas simplesmente não estão produzindo frutos, pode ser simplesmente uma questão de idade. A maioria das parreiras não produz uma colheita significativa até o 3º ou 4º ano. Seja paciente. Aqueles primeiros anos de condução cuidadosa e desenvolvimento de raízes compensam enormemente no futuro. Colher uvas é o momento que você esperou. E o momento certo
importa mais do que você imagina. Diferente de algumas frutas, uvas não continuam amadurecendo depois de colhidas. O que você colhe é o que você tem, então você quer esperar até estarem completamente maduras. A mudança de cor é sua primeira pista. Uvas aprofundam a cor conforme amadurecem, variedades verdes ficando mais douradas, variedades tintas ficando roxas mais escuras. Mas cor sozinha não é confiável porque uvas frequentemente alcançam cor completa, 1 a 3 semanas antes de estarem realmente maduras. O teste real é o sabor. Comece a provar algumas bagas quando parecerem maduras. Você está procurando doçura plena sem sabor verde ou azedo. As sementes dentro, se sua variedade tem, devem estar marrons, não verdes. O engaço onde o cacho se conecta à parreira também deve estar amarronzado e começando a ficar lenhoso. Para colher, use tesoura de poda afiada para cortar o cacho inteiro da parreira. Manuseie os cachos gentilmente porque a fruta machuca facilmente. Colha de manhã quando as temperaturas estão frescas se planeja armazená-las. Uvas frescas vão durar na geladeira por 1 a 2 semanas num saco plástico perfurado. Agora, aquela dica bônus que prometi no começo. E essa pode seriamente transformar sua produção de uvas. É chamada de poda dupla e leva cerca de 5 minutos por parreira no início da primavera. Olha a ideia. Mesmo com poda de inverno perfeita, uvas frequentemente lançam muitos brotos de gemas na base das suas varas selecionadas. Esses brotos basais raramente produzem frutos e lotam a copa. O truque é esperar até o início da primavera, exatamente quando as gemas estão começando a inchar, mas antes de abrirem completamente, e fazer uma segunda poda leve. Passe e esfregue ou quebre quaisquer gemas na base das suas varas frutíferas. As primeiras 2 ou 3 gemas mais próximas do cordão. Também remova quaisquer gemas apontando direto para baixo ou para o centro da parreira, onde criariam aglomeração. Esse passo simples reduz competição por recursos, melhora o fluxo de ar através da copa e canaliza a energia para gemas que realmente vão produzir frutos de qualidade. Produtores que usam essa técnica regularmente relatam aumentos de 20 a 30% no rendimento com cachos maiores e mais uniformemente maduros. Eu comecei a fazer isso há cerca de 4 anos depois de ler sobre em um guia de viticultura, e a diferença foi óbvia naquela primeira temporada. Não custa nada, leva apenas alguns minutos e funciona em qualquer variedade de uva. Então, é isso. Tudo o que você precisa saber para cultivar uvas que realmente produzem frutos em vez de só folhas infinitas. Desde escolher a variedade certa até aquela colheita final, você agora tem um roteiro completo. Se esse vídeo te ajudou, eu ficaria muito grato se você se inscrevesse e apertasse o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa qualquer pergunta nos comentários. Eu leio todos e estou sempre feliz em ajudar. Boas plantações!